Bem, gente, olá, boa tarde. Bem-vindos ao nosso GEOED, o último dia do nosso GEOED. A gente tinha preparado um vídeo para vocês, um texto da aluna Ana Maria Clara, só que houve um probleminha na plataforma e não conseguiu o vídeo ser reproduzido. Mas a gente já está resolvendo o problema, o vídeo vai ser postado no nosso canal, certo? E vocês podem assisti-lo depois. Bem, hoje, como eu já havia dito, é o nosso último dia de Joel, nossa última palestra. E hoje a gente traz o tema o uso de vídeos na formação docente, como oportunidade dos professores. Hoje também a gente tem como palestrante, como mediadora, a professora Etienne, que é doutora em Neurociência e Cognição pela Universidade Federal do ABC, mestre em Educação Matemática pela Universidade Bandeirantes de São Paulo, especialista em Matemática aplicada pela Universidade Mogi das Cruzes, bacharel em Matemática pela Universidade Brás Cubas e licenciada em Matemática pela Universidade Brás Cubas. Eu passo a palavra agora para a professora Etienne, para que ela possa dar início do nosso evento. Olá, boa tarde, né? Estamos mais uma vez aqui. Boa tarde, professora. Boa tarde, nessa nossa primeira jornada, né, que chega agora no seu último encontro. Foram 19 encontros e tivemos um total de 33 palestrantes que passaram por aqui. E hoje nós temos a nossa palestra de encerramento, que vai ser ministrada pelo professor Alessandro Jacques Ribeiro. O professor Alessandro é doutor e mestre em Educação Matemática pela Pontifícia Universidade Católica, também é licenciado em Matemática pela mesma universidade, realizou estágios de pós-doutoramento na Rutgers, em New Jersey, nos Estados Unidos, e no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, Portugal, é bolsista de produtividade em pesquisa do CNPq, atua como docente permanente no programa de pós-graduação em Ensino e História das Ciências e da Matemática, da UFABC. Atualmente é professor associado do Centro de Matemática, Computação e Cognição da UFABC. Bom, eu agradeço, né, primeiramente o professor Alessandro ter aceitado o convite. Quero deixar aqui minha enorme felicidade todas as vezes que eu tenho que estar no evento, né, com o professor, porque já são 10 anos juntos. O professor Alessandro estava comigo no meu mestrado, orientador também no doutorado, e eu quero desejar uma boa palestra, né, e que a gente comece agora. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu agradeço aí a professora Etienne pela carinhosa apresentação. Agradeço ao professor Rony de Menezes, coordenador do evento e chefe de departamento do Departamento de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em Caicó. Agradeço também aí pelo suporte que foi dado todo esse tempo aí de preparação ao Messias e à Helenívia. E é um prazer para mim e uma grande responsabilidade eu estar aqui compartilhando com vocês um pouco do trabalho que fazemos em pesquisa e informação aqui na Universidade Federal do ABC, e tendo aí a responsabilidade de encerrar essa primeira jornada online de educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, no campus de Caicó. Essa jornada foi iniciada lá no mês de junho, com a abertura e a professora Selma Garrido falando de estágios e licenciatura, estágio supervisionado e a licenciatura, a formação inicial. E eu estou aqui hoje para falar um pouco sobre as oportunidades de aprendizagem na formação docente por meio do uso de vídeos. Então, vou dar início agora. Então, o título aí, como vocês podem ver, o uso de vídeos na formação docente, como oportunizar a aprendizagem dos professores. Bom, eu acho que é muito importante, logo de início,
nós nos situarmos, né? Nós compartilharmos com vocês que estão nos assistindo, em especial, por ser um formato que é a primeira vez que eu participo, né? A gente está aí muito acostumado a dar as nossas aulas, a fazer palestras ou apresentar trabalhos em eventos e sempre tendo a plateia junto conosco, as ações que vão ocorrendo ali online não, mas imediatamente, né? E hoje eu estou aqui falando com o computador e espero estar chegando aí a vocês. Então, eu acho importante aqueles que ainda não me conhecem conhecer um pouco para entender o local de onde eu falo, né? Então, um pouco do que eu vou apresentar aqui, a Etienne já apresentou de forma resumida, a minha formação acadêmica. Eu fiz o mestrado e o doutorado na área de educação matemática, com pesquisas na área de didática da álgebra. Eu tenho uma experiência profissional docente em todos os níveis. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para quem trabalha na formação de professores, né? Então, eu atuei na educação básica, na escola pública, por mais de 10 anos. Eu já dou aula na formação inicial, em especial na licenciatura em matemática, há mais de 15 anos, e também já tenho lecionado na pós-graduação há mais de 10 anos, aí, com a formação de mestres e doutores. E também é importante compartilhar um pouco da minha experiência profissional na pesquisa. Então, eu já orientei iniciação científica, mestrado, doutorado, já fiz supervisões de pós-doutorado, eu lidero atualmente o grupo de pesquisa Formate. Então, assim, a experiência na pesquisa e a experiência profissional são dois pilares aí que, junto com a formação acadêmica, dão toda a sustentação para esse trabalho e para esse momento que eu venho aqui compartilhar com vocês. Bom, mas nada do que eu faço é individual, né? Em especial, desde quando eu ingressei na Universidade Federal da ABC em 2011, eu organizei esse grupo de pesquisa, que na verdade acabou se tornando um grupo de pesquisa e também um grupo de estudos, o Formate, que é a formação matemática para o ensino. Então, é um grupo que está situado na Universidade Federal do ABC, mas hoje nós já temos aí o prazer de poder contar com participantes de outras instituições, inclusive de fora do estado de São Paulo. Nós temos aí as colegas Aline e Denise, que são da Universidade Franciscana em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Temos o colega André, que é da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Temos as colegas Raquel e Regina, que são da Universidade de Brasília, e a própria professora Etienne, da Universidade Federal aí do Rio Grande do Norte, que todos eles, juntamente com os colegas da UFABC, daqui de São Paulo, da Grande São Paulo, participam do Formate. Então, o nosso grupo é um grupo que trabalha sempre de forma cooperativa. Então, todos os trabalhos, eles envolvem o grupo todo, sejam as pesquisas individuais de mestrado, de doutorado, sejam as pesquisas que nós desenvolvemos em conjunto. E o mesmo acontece quando a gente fala em formação. Então, os processos formativos que nós realizamos, eles são sempre pensados, desenvolvidos, refletidos, analisados e reformulados com a participação de todo o grupo. O nosso grupo, ele envolve professores da rede pública de educação da escola básica, professores do ensino superior, nós temos alunos de graduação, alunos de pós-graduação, de mestrado, de doutorado, e os pesquisadores ditos pesquisadores profissionais, né, ou seja, os professores que já atuam nas universidades e trabalham com pesquisa. Então, ele é um grupo bastante heterogêneo e que trabalha aí de forma colaborativa e cooperativa. Nós temos tido aí o incentivo, né, de poder contar com o apoio das agências do CNPq, da CAPES, da FAPESP, para o desenvolvimento das nossas pesquisas, e isso também tem possibilitado, juntamente com o apoio que a Universidade Federal do ABC nos fornece, a promover os processos de formação sempre alinhados aos processos de pesquisa,
às investigações que nós desenvolvemos. Bom, como eu disse para vocês, o grupo Formate, ele é um grupo aí bastante heterogêneo, ele é um grupo aí composto por muitos colegas, e eu tenho aí o prazer de compartilhar com vocês um pouquinho da participação deles, né? São todos eles que estão hoje aqui comigo nesta apresentação. Bom, dito então, falado sobre o espaço onde nós desenvolvemos os nossos processos de formação, onde nós desenvolvemos as nossas pesquisas, eu acho que vem a parte aí principal, que é falar sobre o uso de vídeos na formação docente, como oportunizar a aprendizagem dos professores. Para eu poder falar do uso de vídeos na formação docente, eu acho que é importante eu dizer o que nós entendemos por vídeos na formação docente, como nós nos apoiamos nas pesquisas para desenvolver todo o nosso trabalho. E o mesmo acontece quando eu me refiro à aprendizagem dos professores. Então, são dois conceitos aí que são importantes de se entender nesse início da apresentação, para que depois a gente possa ir acompanhando todo o desenvolvimento. Eu espero que seja assim. Bom, sobre os vídeos na formação docente, então é importante a gente, segundo os autores que aí aparecem, que o uso de vídeo ele já vem sendo utilizado há bastante tempo como uma ferramenta que pode propiciar o desenvolvimento profissional de professores. E eu fiz questão de frisar esse pode, porque vai depender da maneira pela qual o uso do vídeo é conduzido, que pode ou não realmente levar ao desenvolvimento profissional. Além disso, o uso de vídeos ele tem sido utilizado de forma articulada com os registros de prática. O que são os registros de prática? Os registros de prática são exemplos, são situações que eu posso extrair de uma experiência de prática de sala de aula, por exemplo, respostas dos alunos, eu posso trazer livros didáticos, eu posso trazer a própria proposta curricular, eu posso trazer entrevista com os professores ou com os estudantes, e eu posso trazer também o vídeo, ou seja, episódios que foram extraídos de aulas ministradas na educação básica ou no ensino superior. E um ponto importante que o nosso grupo tem muito levado em consideração é a composição dessas vinhetes, né? O que são essas vinhetes? Essas vinhetes, daqui a pouco eu vou apresentar exemplo para vocês, elas vão para além do próprio vídeo. Então, quando eu componho uma vinhete, por exemplo, é importante que eu explique o contexto no qual aquele vídeo foi produzido, é importante que eu traga, por exemplo, protocolos escritos das resoluções dos estudantes, é importante que eu traga a entrevista com aquele professor que teve a sua aula filmada, e a partir desse conjunto de dados, eu componho o que a gente chama aí de vinhetes. E ainda é importante dizer que a inserção de vídeos de aulas de matemáticas em tarefas de aprendizagem profissional realmente é um ponto que precisa ser bastante observado e bastante explorado, e esses autores, em especial um trabalho que eu tenho desenvolvido junto com o professor João Pedro da Ponte, ele vai falar um pouco sobre essas tarefas de aprendizagem profissional. Como o próprio nome diz, são aquelas tarefas que eu preparo com a intenção de promover a aprendizagem dos professores, diferentemente das tarefas que eu uso com os estudantes. E a inserção de vídeos de aulas de matemática nestas tarefas é um processo bastante importante para que esse vídeo possa realmente ter um papel de uma ferramenta a promover a aprendizagem dos professores. Bom, pois bem, falado do uso do vídeo, eu acho que é importante também nós falarmos um pouco sobre a aprendizagem profissional do professor. Porque é muito comum nós, professores, e mesmo enquanto pesquisadores, falarmos da aprendizagem dos estudantes.
desenvolvemos pesquisa, estudamos a respeito, nos preocupamos, evidentemente, com a aprendizagem dos estudantes. Mas e a aprendizagem profissional do professor? Como que essa se desenvolve? Será que o professor aprende da mesma forma que o aluno? Será que o professor aprende de maneira análoga, de forma análoga? Né? Por que essa expressão profissional? Né? Bom, um ponto que é importante de ser explorado, e a partir de 2 autores que trabalham na área de educação e ciências, é a aprendizagem do professor, ela se situa na sua prática diária, incluindo aí não apenas os momentos de sala de aula, mas também aqueles momentos onde há planejamento, onde há avaliação, onde há colaboração com outros colegas. Então, a gente começa a perceber que estamos nos referindo a um tipo de aprendizagem que é situada, ou seja, ela acontece, por exemplo, na prática diária do professor, e ela acontece a partir da interação do professor com outros colegas da escola, da sala de aula ou de fora. Bom, outros autores, eles também nos reforçam a questão de que a aprendizagem do professor, ela está distribuída entre os indivíduos, bem como entre os artefatos, como é o caso das tarefas que são preparadas para a sua formação. Então, nós trazemos aqui uma perspectiva de aprendizagem social, ou seja, de que a aprendizagem acontece a partir da interação do professor com outros indivíduos ou com outros tipos de ferramentas mediadoras. Uma delas é a tarefa de aprendizagem profissional. Por fim, então, aí voltando aos autores que são aí Deleuze e Gradsky, a aprendizagem do professor envolve o desenvolvimento e a integração de uma base de conhecimento sobre o conteúdo, o ensino e a aprendizagem. Com isso, o professor se torna capaz de aplicar esse conhecimento em tempo real para tomar decisões durante o ensino. Nós vamos ver isso de forma bastante interessante em um dos episódios que eu vou trazer para apresentar para vocês. O professor também passa a participar do discurso do ensino e ele torna-se, assim, enculturado e engajado em uma variedade de práticas de professores. Bom, tendo em vista, então, que nós já entendemos o que o nosso grupo tem utilizado como vídeos e o papel desses vídeos na formação docente, e também como a aprendizagem dos professores é entendida por nós, a gente passa à frente, agora explorando um pouco mais o trabalho que nós temos desenvolvido no Formate. 3 perguntas que eu acho que são interessantes de nós termos em mente, para que a gente possa aí acompanhar a nossa conversa, e para que vocês, ao final, né, possam me dizer, olha, a sua fala contribuiu realmente para a gente pensar um pouco melhor sobre o vídeo e sobre a formação do professor, ou não. Espero que a gente consiga aí ter algumas ideias ao final da tarde de conversa, e aí eu inseri 3 perguntas para balizar um pouco o nosso trabalho agora à tarde. Primeira pergunta que eu acho que é importante a gente fazer é: que tipos de vídeos vêm sendo utilizados nos processos formativos? Isso é um ponto determinante na possibilidade de se promover ou não a aprendizagem profissional. Para além de que tipos de vídeo, é importante também nós sabermos de que maneira os vídeos são utilizados nos processos formativos. Não basta eu inserir o vídeo no processo de formação, que isso significa a promoção de aprendizagem. E, por último, obviamente, quais aprendizagens vêm sendo oportunizadas aos professores que participam dos processos formativos. Então, a minha intenção é tentar responder com vocês agora, a partir mais especificamente de já, sobre essas 3 questões. Bom, vamos em frente.
É importante explicar um pouco sobre a estrutura dos processos formativos que nós desenvolvemos no Formate, né? Isso vai ajudar a entender como os vídeos são utilizados e como eles podem ou não oportunizar as aprendizagens. Nós temos procurado trabalhar nos nossos processos formativos em espaços de tempo de, no mínimo, 60 horas. É um processo formativo de médio prazo, mas é um processo formativo que tem uma estrutura aí subjacente. Por isso, a escolha desse tempo. A divisão é feita semanalmente, então nós temos encontros semanais de 4 horas, e considerando-se que nós tomamos por um dos princípios balizadores dos nossos processos formativos a ideia de ensino exploratório, né, ou o inquiry-based, ou a aprendizagem baseada em problemas. Então, nós dividimos sempre os nossos processos formativos em momentos onde os professores trabalham individualmente, o momento em que eles trabalham em pequenos grupos e o momento onde nós temos uma plenária com a participação de todos os professores e formadores e quem mais estiver no grupo. Outro ponto que é característico é o fato dos professores que participam dos nossos processos formativos, eles desenvolvem atividades práticas, ou seja, eles colocam a mão na massa, né? Essas atividades, elas são mediadas pelas tarefas de aprendizagem profissional, pelas interações discursivas que são conduzidas pelos formadores, pelos facilitadores. Então, aqui, olha, a gente observa um momento em que eles estão trabalhando em pequenos grupos e um momento em que eles estão trabalhando em plenária. Bom, para além dessa primeira forma de estruturar, nós temos organizado os nossos processos formativos em 4 grandes momentos. Um primeiro momento, nós fazemos o acolhimento e o levantamento de informações preliminares dos professores participantes. Isso é importante justamente pelas características da aprendizagem, da forma como o professor aprende. Então, é muito importante que o professor se sinta acolhido, é muito importante que o professor se sinta à vontade naquele espaço onde ele está sendo convidado a participar. É importante que nós conheçamos quais os conhecimentos, quais as crenças, quais as atitudes que eles têm em relação à matemática e ao seu ensino. Bom, depois disso, nós temos um segundo momento, que é onde nós proporcionamos workshops formativos. Então, quando nós fazemos a proposta de um processo formativo, isso já foi pensado, já foi arquitetado pelo grupo a partir da própria experiência dos membros do grupo, uma vez que nós temos aí, como eu disse, professores de todos os níveis, alunos de graduação e de pós-graduação, nós temos pesquisadores, então todos já têm uma experiência sobre determinados temas que podem ser interessantes para a formação do professor. Além disso, baseado nos resultados do primeiro momento, nós vamos desenvolver alguns workshops que acontecem de forma concatenada, né? Não são workshops em separado, eles são todos organizados de uma forma sequencial, de modo a colocar em discussão aquilo que nós tínhamos já como intenção, mas também que foi reforçado ou que surgiu a partir do primeiro momento. Depois nós temos um terceiro momento, que é o momento onde nós vamos compartilhar e vamos vivenciar a prática na sala de aula e a prática e a reflexão sobre a prática da sala de aula, a prática letiva com os professores. E, por fim, nós temos um quarto momento onde nós fazemos a sistematização das aprendizagens dos professores participantes e sempre recebemos aí um feedback de como foi esse processo para eles. Hoje a ideia é discutir com vocês justamente esse terceiro momento, que é o momento onde os vídeos mais efetivamente aparecem. Bom,
A estrutura, então, do terceiro momento dos processos que nós desenvolvemos no Formate. Nós criamos um ciclo chamado ciclo PDR. Esse ciclo PDR nada mais é do que um ciclo onde há o planejamento, o desenvolvimento e a reflexão sobre uma aula. Isso parte da definição que alguns autores entendem sobre a prática letiva, né? A prática letiva ela é composta pelo momento de planejar, o momento de levar a cabo aquela aula planejada e a posterior reflexão. No entanto, existem aí algumas características que são específicas e que nós temos muito apreço de considerar no nosso processo chamado ciclo PDR. O primeiro deles é que, durante o planejamento, os professores participantes, divididos em grupos, eles vão escolher uma tarefa matemática para desenvolver com os estudantes e eles vão criar todo um plano de aula onde, por exemplo, eles vão antecipar estratégias e resoluções dos alunos, levantar possíveis dificuldades, levantar ações do professor. Isso acontece de forma coletiva em pequenos grupos. Depois, esses planos de aula são socializados entre o grupo todo naqueles momentos de plenária e são os próprios professores que vão escolher quais planos de aula devem ser levados para a próxima fase, a fase do desenvolvimento. E também nós sempre procuramos encontrar, seja de forma voluntária ou de forma estimulada, um professor que possa desenvolver aquele plano de aula. A TAP 4, ou seja, a tarefa de aprendizagem profissional 4, é o momento do desenvolvimento. Então, no momento do desenvolvimento, aquele professor que se responsabilizou por desenvolver a aula, ele vai para a sala de aula, normalmente é a sala de aula dele mesmo, acompanhado de outros colegas do processo formativo, em especial aqueles que participaram da elaboração daquele plano de aula, e também normalmente acompanhado por outros observadores, no caso, ou os pesquisadores do grupo, ou outros formadores, e é nesse momento que são levantadas estratégias de resolução, são levantadas as ações do professor, são gravados os vídeos, são gravados os áudios, são recolhidos os relatos do próprio professor que desenvolveu a aula. Tudo isso é para compor aquilo que eu tinha apresentado anteriormente, a chamada vinhete. E o momento da TAP número 5 é o momento da reflexão. Então, aqui é um ponto importante a ser destacado, em especial porque esse ciclo PDR lembra e ele foi inspirado realmente nos estudos de aula ou no Lesson Study. Porém, algumas características são diferentes, em especial o momento da reflexão, né? No nosso caso, a reflexão ela não acontece imediatamente após a aula. Por quê? Primeiro, porque os formadores eles vão, de posse de todo o material que foi recolhido do desenvolvimento da aula, eles vão preparar a tarefa de aprendizagem número 5, que é a seleção dos protocolos dos estudantes que melhor se encaixam com os propósitos a serem desenvolvidos nesse processo de reflexão. Vão produzir os episódios a partir dos vídeos que foram gravados. Se for importante inserir algum trecho do próprio depoimento da professora ou do professor que acabou de ministrar a aula, algum complemento de algum dos observadores, e de posse de tudo isso, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que é uma TAP número 5, ou uma TAP de reflexão. Os professores participantes eles vão poder refletir e discutir sobre as estratégias e resoluções que os alunos desenvolveram, sobre as ações do professor, e vão poder repensar todo o processo, desde o planejamento até a reflexão. Bom, um componente importante
nesse nosso processo, vocês viram que eu já falei várias vezes da TAP, né, que são as tarefas de aprendizagem profissional, elas têm um papel de destaque justamente porque é a partir delas que nós vamos inserir uma tarefa matemática de alto nível cognitivo. O que significa isso? É uma tarefa matemática que estava dentro do plano de aula e uma tarefa matemática para o estudante, uma tarefa que estimule diferentes formas de raciocínio, uma tarefa que seja aberta, que não tenha uma resposta imediata, que não tenha uma resposta única. Então, a TAP, a tarefa de aprendizagem do professor, inclui a tarefa de aprendizagem do aluno. Além disso, as TAPs elas já contemplam por si só a abordagem do ensino exploratório, ou seja, de você trabalhar individualmente, trabalhar em pequenos grupos, promover discussões coletivas, de você ter um momento de apresentação dessa tarefa de aprendizagem para os professores, um momento de trabalho autônomo, um momento de plenária ao final. Elas trazem amostras de prática autêntica. O que significa isso? Justamente são os recortes que foram feitos daquela aula número 4, ou se for uma TAP que não está dentro do ciclo PDR, nós trazemos episódios que aconteceram efetivamente numa sala de aula, seja a partir de um resultado de pesquisa, seja a partir de uma experiência do próprio grupo. E um ponto importante é que a TAP ela tem por propósito discutir o conhecimento profissional do professor de forma articulada, ou seja, ao mesmo tempo que ela discute o conhecimento matemático do professor, por isso a importância de se ter uma tarefa matemática, e também o conhecimento didático, ou seja, a forma como se ensina os elementos que estão presentes naquela TAP. E, especialmente, os vídeos, eles estão aí compondo as amostras de prática. Bom, para eu poder trazer um exemplo para vocês, eu não podia falar de um tema de uma live que fosse o uso de vídeos e não trazer nenhum vídeo para vocês assistirem junto comigo, né? Para a gente não tentar aí compartilhar um pouco essa experiência do uso do vídeo. Então, eu vou contextualizar para vocês. Essa experiência que eu vou trazer é sobre uma aula que foi desenvolvida num 7º ano. O tema é padrões e regularidades. Foi um processo formativo conduzido por mim e pela professora Márcia Aguiar, que é uma grande parceira lá na Universidade Federal do ABC, no Grupo Formate. Essa formação ela foi desenvolvida na própria UFABC, em Santo André, São Paulo, mas aconteceram alguns encontros nas escolas públicas da região do ABC. Afinal, se nós temos a parte de desenvolvimento das aulas nas escolas, esse momento também é um momento formativo. Elas ocorreram aí as sessões de formação entre abril e julho de 2018 e participaram 33 professores e futuros professores dos anos finais e do ensino médio. Bom, o que eu vou registrar aqui para vocês hoje está aí neste artigo que foi publicado recentemente na revista Quadrante. O professor André Trevisan, que é um colega nosso da Federal Tecnológica do Paraná, ele também participou da escrita do artigo, e o Valdir, que também é um colega, um doutorando no nosso grupo, ele participou do desenvolvimento do processo formativo. Bom, então, relembrando aqui, nós temos o ciclo PDR, e é justamente nessa TAP número 5 que eu quero destacar o uso de vídeos nas discussões e reflexões que foram promovidas pelo professor, para os professores participantes. Eu queria pedir que a Helenívia projetasse aí para vocês a tarefa matemática, só para vocês conhecerem um pouco a tarefa matemática, e também gostaria de que ela projetasse para vocês depois a tarefa número 2, a 5ª TAP. Então, a tarefa número 1, que é a tarefa matemática, então vocês podem observar aí, não é uma tarefa
totalmente diferente do que muitas vezes os alunos fazem quando está se trabalhando com padrões e irregularidades, mas é importante a forma como a tarefa foi organizada, as questões que vocês podem observar aí que aparecem de 1 a 8, né? O fato da professora, do grupo que planejou, pensar no material manipulativo para os alunos, né? São alunos de 7º ano, eles construírem as toalhas e eles mesmos perceberem aí as relações entre os quadradinhos vermelhos, azuis e os quadradinhos totais, tá? Então, aí para vocês conhecerem um pouco, nós vamos retomá-la à medida que a gente for assistindo os vídeos. Eu queria pedir agora a outra tarefa. Pedir que a Helenívia projete aí a tarefa 2. Eu chamei de tarefa 2 só para ficar mais fácil aí para nós. Se ela puder colocar na primeira página. Essa é a última página, Helenívia. Se você puder voltar na primeira página, por favor. Isso. Bom, eu não sei o quanto vocês estão conseguindo ver pelo YouTube, né? Mas é só para vocês entenderem um pouco como que essa tarefa de aprendizagem ela se estrutura, porque isso é extremamente importante quando se pensa que uso se faz do vídeo quando ele é utilizado na formação de professores. Então, essa tarefa ela vai trazer logo de início uma contextualização de como foi a aula, né? É importante, se eu vou assistir um vídeo de uma aula, eu entender como que foi essa aula no momento que ela foi desenvolvida, né? Aí nós trazemos uma proposta de análise para os professores que estão na formação, referentes ao primeiro momento, que é a apresentação da tarefa pela professora. Pode passar para a próxima página, por favor? Aí vocês observam que, num segundo momento, né, as vinhetes, ou seja, além dos vídeos, também os professores que estavam analisando essa aula tiveram acesso às respostas dos estudantes. Pode passar. Mais uma vez, eles são estimulados a partir de questões que são pensadas para que eles analisem a forma como os estudantes resolveram, que raciocínios que foram utilizados por eles, que diferentes tipos de erros podem ter sido cometidos. Pode passar, por favor? Ainda a mesma abordagem, utilizando-se de registros dos estudantes, são solicitados aos professores analisarem essas respostas. Pode passar para a última. E mais uma vez, aí, olha, observando aí no final da página, com esse retângulo em vermelho, eles foram convidados a assistir mais alguns vídeos. Pode passar para a próxima, por favor. E a partir destes episódios que eles foram assistindo, eles foram refletindo sobre o raciocínio dos estudantes, sobre as dificuldades que eles tiveram e sobre as ações que a professora teve durante o desenvolvimento da aula. Pode devolver para mim, por favor, Helenívia. Bom, então, é conhecido aí a tarefa matemática e conhecida a quinta tarefa de aprendizagem profissional, nós vamos retomar as questões.
para que agora sim, assistindo os vídeos, a gente procure entender que tipos de vídeos vêm sendo utilizados e de que maneira esses vídeos vêm sendo utilizados. Bem, nós vamos dar início justamente com os episódios em vídeo que retratam as ações da professora no momento da apresentação da tarefa. Então, eu vou pedir, por gentileza, que a Helenívia coloque para vocês o filme número 1, que é o filme que retrata o episódio na sala de aula do 7º ano. Professor Alessandro, a gente teve um probleminha novamente, questão do passar do vídeo, certo? Ele não está saindo o som, eu já recebi alguns relatos aqui. Eu vou tentar sanar o problema e dou um retorno para você. Tá certo. Enquanto isso, eu prossigo? Pode prosseguir, eu coloco aqui o seu slide. Você vai tentar passar o vídeo novamente? Helenívia, o que eu faço?
Olá, professor. A Anísia teve um problema, mas eu vou tentar resolver aqui. Certo? Está certo. Tomara que a gente consiga. Vamos conseguir. Se foi só um problema no computador dela. Oi, professor Sim? Alessandro. Como a gente está resolvendo aqui um problema, que parece que tem que, acho que, subir os vídeos no YouTube, e o Rony está fazendo isso, daria para dar continuidade? E a gente apresenta os vídeos daqui a pouco? Tudo bem. Vai comprometer um pouco a compreensão, né, do que foi planejado, porque a ideia era os pessoas que estão assistindo, né, os participantes assistirem o vídeo para depois a gente poder fazer uma discussão sobre os vídeos, né? Mas se a gente não conseguir projetar os filmes, aí eu explico o que tinha em cada, explico rapidamente o que tinha em cada vídeo e continuo. O que você acha melhor fazer, Tiene? Eu acho que dá para falar rapidamente, como o senhor falou, né? E daqui a pouco a gente retoma. Tá. Tudo bem. São os problemas da internet, né? Que a gente tem que se acostumar com o formato. Não tem problema, não. Acontece. Bom, então, retornando à ideia
é apresentar um conjunto de pequenos filmes, né? Inclusive, eu vou explicar um pouco sobre esses filmes, né? O que está aparecendo aí para vocês, né? O episódio AT, ou seja, de apresentação da tarefa, que eu chamei de filme 1, é o momento na sala de aula em que a professora que conduz a aula vai apresentar a tarefa. Então, ela vai ler juntamente com os estudantes, ela está se utilizando do recurso do projetor de slides, né? A turma está dividida na sala de aula em grupos de 4 ou 5 estudantes, né? Além da professora que está na sala de aula, nós temos a participação de outros colegas, a professora Márcia Guiar, ela está também na sala de aula, fazendo a observação e conduzindo as filmagens. O professor Valdir também está conduzindo aí a filmagem. São 2 câmeras que nós utilizamos, uma câmera que ficou sempre voltada para a professora e uma câmera que ficava voltada para a sala de aula. Então, nesse primeiro episódio, que eu chamei de filme 1, é o momento que a câmera do fundo da sala filma a professora lê a tarefa juntamente com os estudantes, a professora faz a apresentação da tarefa, pergunta se eles têm dúvidas, esclarece as dúvidas que podem surgir, apresenta a tarefa matemática no slide para eles e, em seguida, ela vai dar início ao trabalho autônomo, ou seja, ao segundo momento do ensino exploratório, que é o momento onde os pequenos grupos vão trabalhar na tarefa. Bom, a ideia, então, a partir de nós assistirmos esse episódio, que retratando a professora apresentando a tarefa para os seus alunos, nós traríamos outros 4 filmes, né, que eu chamei de episódio TAP 5, 1, 2, 3, 4 e 5. Por quê? Porque aí nós temos um outro tipo de vídeo, né, um outro tipo de utilização do vídeo. Ou seja, nesse momento, os professores que estão lá na UFABC, né, uma semana depois da aula ter acontecido na sala de aula do 7º ano, os professores reunidos trabalharam na análise dessa aula. Então, a mesma forma, os professores, eles assistiam o vídeo. Lembra que há pouco eu apresentei para vocês a TAP número 5? Então, eles assistiram um primeiro episódio, que é esse filme 1, e eles discutiram entre eles quais foram as ações da professora, que tipo de perguntas a professora fez, se a professora apresentou a tarefa de maneira suficientemente esclarecida para os estudantes, se a professora estimulava os estudantes a se envolverem com a tarefa, que tipo de perguntas ela fez, como foi, então, essa apresentação. Então, em cada um desses pequenos filmes, nós temos no primeiro filme tem o foco em um professor que está lá no processo formativo, que ele diz sim, que a professora explicou corretamente, que a professora deu muitos detalhes, que a professora convidou, motivou os estudantes e que foi muito importante ela projetar o slide e ela ler a tarefa junto com eles. O filme 3 é a continuidade aí com outro professor que estava no processo formativo fazendo essa análise. Então, é interessante que essa outra professora que complementa, ela diz que é muito importante a professora da aula ter lido junto com os estudantes a tarefa, porque muitas vezes, qual é a dificuldade que os estudantes têm? Na própria leitura da tarefa, na própria interpretação dos dados da tarefa. Aí um colega que está sentado ao lado dela, ele complementa, ele diz, olha, foi muito importante mesmo, por quê? Porque ela, além de ler, ela ainda tinha a tarefa projetada nos slides. Aí o filme 4 e 5 eu quis trazer para vocês por um motivo bastante especial. Lembrem-se que eu lhes disse que
além de professores já em formação continuada, ou seja, professores que atuam, já estavam atuando, nós tínhamos também a participação de alguns professores em formação, ou seja, alguns alunos de licenciatura. E esse momento que eu chamei de filme 4 e filme 5 é um momento muito interessante onde um futuro professor, ele inicia o seu questionamento justamente dizendo que ele, por não ter ainda experiência em sala de aula, ele queria entender um pouco melhor sobre o que a professora fez antes do início da aula, porque está relatado na TAP número 5, ou seja, no contexto, que a professora leu e apresentou outros tipos de padrões, e ele queria entender melhor um pouco isso. E aí outro ponto que é curioso, que eu queria mostrar para vocês no vídeo, é que a professora Márcia Guiar, ela estava com a outra câmera, porque no processo formativo nós também usamos duas câmeras, uma câmera voltada para a sala, outra câmera voltada para o formador, tá certo? E a professora Márcia está comandando uma das câmeras. E eu percebo no gesto dela uma forma dela convidar a professora Leônia, que é a professora que ministrou a aula, para que ela falasse, para que ela participasse. E aí sim ela toma a palavra, a professora Leônia, e ela vai mesmo explicando que eles fizeram um exercício anterior, mostrando algumas figuras, né, para que os alunos entendessem o que estava se querendo dizer por generalização, por padrões. Então, ela trouxe figuras de arte, ela trouxe plantas, ou seja, ela trouxe fotografias que podiam ilustrar o que era o padrão. E aí, esse futuro professor, é interessante que, justamente por ele não ter a experiência da sala de aula, ele gostou muito dessa possibilidade, porque ele entendeu isso como sendo um grande incentivo, um grande convite da professora para envolver os alunos na tarefa. Um ponto que é importante chamar a atenção, na aula, quando a gente fala de uma abordagem de ensino exploratório, o momento de apresentação da tarefa é um momento crucial, é um momento de extrema importância, porque é um momento onde o professor consegue cativar, consegue estimular, consegue motivar os alunos a participarem e, ao mesmo tempo, consegue fornecer todas as informações que são importantes para o envolvimento deles. Se a apresentação da tarefa realmente for algo feito com pouco cuidado ou com um nível de detalhes muito pequeno, pode comprometer todo o restante do desenvolvimento. E um outro ponto que, inclusive, os professores também chamam a atenção e elogiam as ações da professora Leônia, é que ela deu informações até o ponto certo, porque esse é um outro risco que a gente pode correr, que é o risco de você dar muitas informações e aquela tarefa que a gente entendia como sendo uma tarefa de alto nível cognitivo, ela acontecer de perder todo aquele trabalho, porque você já deu informações demais. Pois bem, continuando, então, o que esses episódios em vídeo eles oportunizaram, no nosso entendimento, nas aprendizagens dos professores? Então, em relação à primeira pergunta, que tipos de vídeos vêm sendo utilizados, é interessante a gente dizer, nesse primeiro segmento com esses 5 filmes, eu quis apresentar 2 tipos de vídeo. Um tipo de vídeo que é o próprio vídeo da aula da educação básica, ou seja, da aula que foi planejada e foi desenvolvida, e um vídeo da discussão sobre a aula planejada. Ou seja, a gente percebe que nós temos aqui o vídeo sendo capturado lá na aula, ele foi para cá com o propósito de ser um objeto de análise e um objeto que pode gerar a aprendizagem dos professores. Por exemplo, esses professores que não tinham experiência em sala de aula, seja os em formação continuada, ou mesmo outros formados que ainda não tiveram oportunidade de dar aula, eles foram percebendo o quê? A prática. Eles tiveram condições de entrar na sala de aula por intermédio dos vídeos.
De que maneira esses vídeos vêm sendo utilizados? Então, por exemplo, foi importante a utilização do vídeo para que os professores, participantes do processo formativo, entendessem as explicações que a professora Leônia deu sobre a tarefa matemática para os estudantes. A importância, eles perceberam, de se preparar os alunos, ou seja, de dar condições necessárias e suficientes para que os alunos se envolvam com a tarefa matemática, e também para a professora esclarecer informações sobre a própria tarefa e sobre os próprios alunos. Isso aconteceu no momento em que um dos professores perguntava para ela se os alunos estavam acostumados a desenvolver tarefas deste tipo. Então, a professora conseguiu esclarecer que sim, que eles ainda não tinham desenvolvido tarefas daquele tipo, embora eles fossem alunos dela já há algum tempo. Bom, eu acho que ainda não conseguimos resolver os problemas, né? Continuo. Bom, eu vou continuar também. Pode continuar, professor. Eu vou continuar também em questão do horário, né? Então, aí, esses episódios agora eram episódios que eu queria trazer para vocês observarem como que a professora conduziu as discussões coletivas no momento da plenária. Então, eu teria aqui para apresentar 2 filmes, o filme 6, que seria o filme onde ela, no início da plenária, consegue fazer o envolvimento dos alunos para que eles apresentassem as estratégias diferentes que eles utilizaram. E, logo em seguida, a ideia do filme 7 era justamente apresentar para vocês os professores, posteriormente assistindo o episódio, eles tiveram a oportunidade de discutir todo o raciocínio envolvido pelos estudantes, na hora de se buscar a generalização, as formas diferentes de se encontrar os quadradinhos vermelhos, os quadradinhos azuis, os quadradinhos totais. Também foi possível eles perceberem ainda as dificuldades que os alunos tinham. Então, por exemplo, os alunos tinham dificuldade em dizer que aumentava um número, uma linha e uma coluna. Eles falavam, aumentava um tanto assim, aumentava um tanto assim. E aí, as professoras que estavam assistindo, em especial uma professora já com bastante experiência, ela ressaltou que isso, muitas vezes, é uma dificuldade que o aluno tem em se expressar utilizando a linguagem matemática de forma correta. E aí, a importância do professor estar atento e o professor interpretar a forma pela qual o raciocínio do estudante está sendo apresentado. Continuando ainda, no final da plenária, eu queria chamar a atenção para vocês com o filme número 9. A professora, ela vai conduzindo as discussões, ela tem a ideia de montar uma tabela na lousa. É importante o uso dessa tabela, porque nessa tabela ela foi registrando em uma coluna o número de quadradinhos azuis, na outra coluna o número de quadradinhos vermelho, na outra coluna o número de quadradinhos total. E ela foi mostrando para os alunos como, a partir das 3 primeiras toalhas que eles conheciam, como que eles poderiam encontrando o que estava por trás, ou seja, o padrão, para se chegar na generalização, que é o momento mais complexo nesse tipo de atividade. Primeiro, porque você pode chegar à generalização por caminhos diferentes. Você pode chegar a expressões algébricas distintas. Né? Então, eu queria explorar isso com vocês, porque isso é algo que os professores, no momento da formação, ou seja, aqui no que eu chamei de filme 10 e filme 11, eles elogiam muito a forma como a professora conduziu, a ideia da professora ter organizado a tabela, tá certo? Bom, infelizmente a gente não conseguiu mostrar os vídeos, mas eu vou também fazer uma síntese sobre esse segundo conjunto de vídeos que eu queria ter apresentado. O primeiro é a gente apresentar um tipo de vídeo de uma aula que foi planejada em grupo. Então, é interessante porque na hora posterior das
discussões no processo formativo, além da professora que estava ali participando, os outros professores que participaram da organização da aula também puderam fazer intervenções. E um ponto muito interessante e controverso, quem sabe aparece aí nas questões para a gente poder discutir um pouco melhor, é o fato da professora que teve a sua aula gravada participar das discussões. É uma pena não ter conseguido mostrar o vídeo para vocês, porque vocês iriam perceber como ela se comporta e como os demais colegas se comportam em relação a ela. Uma pena. Bom, então, o que foi possível a partir da apresentação e análise desses vídeos? Os professores do processo formativo entender os diferentes raciocínios dos alunos, perceber e compreender que as dificuldades dos alunos, elas aparecem e elas precisam ser levadas em conta. E um ponto extremamente importante é os professores observando a tomada de decisões da professora, em especial nesse momento que ela mesma explica. Ela teve um insight de organizar a tabela, porque ela percebeu, durante o trabalho autônomo dos alunos, ela percebeu que eles não estavam conseguindo generalizar o padrão, e, em especial, o número de quadradinhos da toalha vermelha. Perdão, os números de quadradinho vermelho da toalha. Porque o número de quadradinho azul era mais fácil. Né? Então, ela chama atenção para essa tomada de decisão. Bom, por fim, quais as aprendizagens que vêm sendo oportunizadas, então, aos professores nesses processos formativos? Nesse caso específico, eu acho que sobre os conhecimentos matemáticos, foi possível os professores perceber diferentes representações de padrões e regularidades, observar as diferentes formas para se chegar a uma generalização. Do ponto de vista do conhecimento didático, os professores tiveram a oportunidade de reconhecer as dificuldades dos estudantes, de entender a forma como a professora foi trabalhando com essas dificuldades, de conhecer diferentes recursos e abordagens para se ensinar padrões e regularidades. Então, conhecer um tipo de tarefa diferente, conhecer o uso do material concreto que a professora utilizou, a forma das discussões, a maneira como ela conduziu tudo isso. Eu acho que é importante também, né? Quais as aprendizagens que nós, formadores, também estamos tendo, né? Porque nos processos formativos não são só os professores participantes que aprendem, nós, formadores, também aprendemos bastante, né? Então, uma aprendizagem que é extremamente importante, em especial para aqueles formadores que não tiveram ainda a oportunidade de dar aula na educação básica, é vivenciar e compreender a presença e a interlocução com a prática da sala de aula da educação básica e como isso é importante na e para a formação de professores. É importante que os formadores percebam as dificuldades e as angústias dos professores, mas, além de perceber, que busquem oferecer um suporte para que eles possam repensar a sua prática letiva. Então, na medida em que você vai conhecendo esses professores ao longo dos meses, e você vai percebendo essas dificuldades, essas angústias, esses anseios que eles têm por mudar a sua prática letiva, mas não ter o suporte para isso, nós formadores vamos também aprendendo com isso. E também, obviamente, repensar as abordagens para os processos formativos. Não adianta nós queremos que os nossos professores adotem outras abordagens de sala de aula, mas quando eles vêm para um processo formativo, para uma formação, eles vivenciam as mesmas abordagens de sempre. Bom, aqui algumas referências que depois, assistindo ao vídeo, vocês têm condições de acessar. Em especial, eu queria apresentar para vocês este livro. Este livro foi uma produção do nosso grupo Formate, financiado pela CAPES, um projeto de mais de 4 anos, chamado Observatório da Educação. Esse livro ele tem vários capítulos em que o uso de vídeos é discutido. Ele é um livro gratuito e tem no formato e-book. Então, aqueles que entrarem em contato conosco posteriormente, pelo e-mail aí do Formate, ufabc.formate@gmail.com, poderá receber esse livro em formato e-book.
Temos também aí nossa página no Facebook e, recentemente, o nosso canal no YouTube, que eu gostaria de compartilhar com vocês. É isso. Peço desculpas aí por não ter conseguido apresentar os vídeos e espero que vocês tenham gostado e estou à disposição para as perguntas. Obrigado. Bom, nós agradecemos a palestra e pedimos desculpa, né, pelos problemas técnicos. E eu já estava falando que nesse novo formato, tudo online, uma coisa que eu acabei aprendendo é lidar com esse tipo de problema que a internet cai, o vídeo não sobe, né? A gente ainda está no caminho de aprendizagem, né, a lidar com esses imprevistos. Bom, então agora nós vamos para o momento das perguntas, né? A gente vai aguardar a primeira pergunta. Então, a gente tem um comentário do Marcelo Pereira, que agradece pelas reflexões. A Luciana Messias também elogia, né? Escreveu ótimas reflexões. Janete Machado também parabenizando a palestra do professor. Velma Medeiros também parabenizando. A gente pode perceber, né, que é um tema que o pessoal gostou muito. Espero em breve, né, poder a gente retomar, quem sabe agora tudo dando certo, né, um evento falando sobre esse mesmo tema. A Verônica Pereira também agradece pelas contribuições. Luana Beatriz também coloca: palestra extraordinária, professor. Sua explanação tem um total de 0 defeitos. Olha, que bom. Eu particularmente, eu fiz questão de escolher com carinho os vídeos, organizar os episódios, né, de maneira que pudesse ilustrar o uso do vídeo. Infelizmente, a gente teve esse pequeno imprevisto. A minha descrição certamente não consegue ser fiel ao que os vídeos iriam promover, mas depois, quem sabe, na palestra que vai ser disponibilizada online, no filme, a gente conseguir inserir os vídeos, né? O Rony já comentou comigo aqui que é isso que ele pretende fazer. Bom, ótimo. Então vamos para a primeira pergunta do Marcelo Pereira. O desenvolvimento das TAPs ocorre sempre com os alunos ou há dinâmicas realizadas somente com os próprios professores em formação? Tá certo, então. Obrigado pela pergunta, Marcelo. E, assim, as TAPs, na verdade, as tarefas de aprendizagem profissional, elas não são desenvolvidas com alunos, né? As tarefas matemáticas, então, a tarefa da toalha, com todas aquelas questões que foram apresentadas para os alunos realizarem lá no 7º ano, é um tipo de tarefa. Esse tipo de tarefa é utilizado com os estudantes, né, com o objetivo de promover a aprendizagem matemática. As TAPs, elas são utilizadas com os professores, sejam professores em formação, sejam professores em formação continuada, né, e elas também contemplam as tarefas matemáticas. Mas é importante ressaltar que o objetivo da TAP é diferente do objetivo da tarefa do estudante, tá? Em primeiro lugar, eu acho que o principal é que a TAP ela tem como objetivo discutir a matemática e a didática de forma articulada, né? Então, você vai trazer para uma tarefa de aprendizagem profissional um problema, uma situação que você queira discutir com o professor relacionado ao ensino de matemática. Enquanto a tarefa matemática que é aplicada com o estudante, que é desenvolvida com o estudante, ela vai contemplar o quê? Ela vai contemplar a matemática envolvida, tá bom? Então, as TAPs, elas são pensadas para se trabalhar com
professores, seja em formação inicial, seja em formação continuada. Muito obrigada. Mais uma pergunta do Messias. Professor, o senhor recomenda também o uso dessa metodologia na educação infantil? Então, Messias, obrigado pela questão, né? E sim, eu acho que é perfeitamente possível, porque assim, como eu acabei de frisar na pergunta do Marcelo Pereira, né? As TAPs, elas são pensadas para se trabalhar com os professores, né? Então, eu posso sim trabalhar com os professores que atuam na educação infantil. No nosso grupo, no Formate, nós trabalhamos com professores dos anos iniciais, que também podem atuar na educação infantil. Nós trabalhamos com professores dos anos finais do ensino fundamental, do ensino médio e, inclusive, do ensino superior. Nós temos o potencial, sim, de desenvolver TAPs, de desenvolver tarefas de aprendizagem profissional que podem ser utilizadas com professores da educação infantil, mas nós ainda não temos experiência com a educação infantil. O grupo do professor Miguel Ribeiro, que trabalha na Faculdade de Educação da Unicamp, embora ele não use essa nomenclatura de tarefas de aprendizagem profissional, ele trabalha com uma abordagem muito semelhante à que nós trabalhamos, e lá, sim, eles têm muitas experiências com a educação infantil. Bom, pergunta da Flávia Coura. Gostaria de perguntar ao professor Alessandro de que modo as TAP contribuíram para o envolvimento dos professores em seu próprio processo de aprendizagem profissional. Olha só, que ótima pergunta. Agradeço, Flávia, por dar a oportunidade de falar um pouco sobre esse aspecto. Então, Flávia, na medida em que as TAPs elas são pensadas sempre considerando a prática letiva do professor, né? Então, isso é um ponto que a gente entende como sendo crucial no próprio envolvimento dos professores. Então, por exemplo, nessa experiência que eu mostrei para vocês, o que os professores reconheciam? Eles se reconheciam no lugar da professora Leônia, pelas ações que eles poderiam ter que ter tomado, né? Pelas decisões que eles poderiam ter que ter tomado, né? Eles reconhecem as dificuldades dos estudantes, eles se reconhecem na forma como a professora teve, por exemplo, que gerenciar o tempo, né? Isso é um ponto que aparece num dos filmes que eu iria mostrar para vocês, que ela tem que controlar o tempo de 100 minutos para desenvolver um tipo de aula que nem ela e nem os estudantes estão acostumados, né? Então, isso é difícil para ambos, né? Então, eu acho que a partir do momento em que você consegue trazer questões relacionadas à prática da sala de aula, seja para professores em formação continuada que se reconhecem em situações semelhantes àquelas, seja para os professores em formação inicial, e isso é bem destacado nos filmes que eu escolhi para apresentar para vocês, né? O futuro professor, percebendo situações em que ele vai certamente se deparar quando ele ingressar na profissão, quando ele iniciar a sua prática letiva, né? E ele vendo aquilo como um momento de aprendizagem. Os professores, eles se envolvem, sim, Flávia, com a sua própria aprendizagem profissional, por outras razões também. Por exemplo, pela forma como os formadores conduzem todo o processo de formação. Então, há muito respeito entre os professores e entre os professores e os formadores, né? Os formadores sempre tomam muito cuidado na forma como eles vão fazer as suas intervenções. Os professores formadores, eles sempre buscam trazer o professor para falar sobre o seu próprio processo de aprendizagem, pela forma como ele encara aquela situação, né? Então, a gente percebe que eles se envolvem a partir destes princípios, né? E aí também, já teorizando um pouco mais, né, a gente pode entender a aprendizagem a partir da participação. Né? Então, na medida em que o professor vai cada vez mais participando das atividades que são propiciadas pela TAP, a gente percebe a aprendizagem deles aí se manifestando.
né? A gente pode ter um outro entendimento da aprendizagem como sendo a mudança do discurso, e a gente percebe que eles vão mudando o discurso. Então, assim, as TAPs, elas promovem, sim, esse envolvimento. Então, mais uma pergunta da Cleide Oliveira Rodrigues. Processo formativo não é metodologia, ou é? Então, agora, só precisaria, talvez, adjetivar essa metodologia, né? Se é metodologia de ensino ou se é metodologia de pesquisa. Eu vou tentar falar sobre os dois, né? Não, o processo formativo, ele tem por trás uma metodologia que, por exemplo, nós escolhemos a abordagem do ensino exploratório. Né? Então, o nosso processo formativo, ou formação, ou como a gente acaba chamando lá na UFABC, né, mais por questões administrativas, o curso de extensão, né, ou o curso de licenciatura, ele não é em si uma metodologia, mas ele está, sim, fundamentado em uma metodologia de ensino, que, no nosso caso, é a abordagem de ensino exploratório. Né? É o entendimento que a aprendizagem se dá pela participação, é o entendimento que a aprendizagem se dá pela mudança do discurso. Né? E do ponto de vista, vamos supor que o adjetivo depois de metodologia fosse pesquisa, se o processo formativo não é uma metodologia de pesquisa, não também. Por quê? Porque o processo formativo, ele está, sim, no nosso caso, fundamentado em uma metodologia de pesquisa, que é o Design-Based Research, ou a investigação baseada em design. Por que isso, Cleide? Porque na medida em que nós iniciamos lá em 2016 com um formato de processo formativo, e a partir das análises que foram sendo feitas, nós fomos aprimorando esse processo formativo e apresentamos uma segunda versão em 2018, que é onde eu trouxe os dados aqui hoje para vocês. Em 2020, que acabou ficando transferido agora para 2021, seria o nosso terceiro ciclo de desenvolvimento desses processos formativos, tá certo? E, por ser um design research, ao mesmo tempo, todo o desenvolvimento de uma teorização, que é o modelo teórico PLOT, o modelo das oportunidades de aprendizagem profissional para os professores, que é um modelo teórico que nós estamos desenvolvendo, que tem como dois pilares auxiliar o próprio design dos processos formativos e fornecer ferramentas teóricas para se compreender se houve ou não houve oportunidades de aprendizagem. Bom, próxima pergunta, esse nome aqui bem complicado, né? Joeneires Raio. Como poderíamos ressignificar nossa prática docente a partir do nosso atual cenário educacional, nos baseando no uso das TAPs? Então, Johnny, muito obrigado pela sua pergunta, e eu acho que é uma pergunta bem atual e significativa, apesar do pequeno problema que a gente teve com a tecnologia, né? Porque eu acho que justamente a proposta que nós trazemos, o uso das TAPs, é uma possibilidade de você desenvolver por meio da educação à distância. Então, quando você pensa no uso do vídeo dentro de uma tarefa de aprendizagem profissional para ressignificar a prática, eu posso pensar isso de diferentes formatos. Eu posso pensar isso como um formato onde o próprio professor vai buscar o seu desenvolvimento profissional, utilizando-se das TAPs que nós desenvolvemos, né, e que podem ser adaptadas por outros colegas, é claro, e o cenário atual, ou seja, eu entendo o cenário atual, esse cenário de distanciamento, esse cenário do ensino remoto, essa possibilidade da educação à distância vir a ganhar força a partir desse momento que nós estamos vivendo. Então, nós entendemos que, sim, que o uso das TAPs e o uso do processo formativo como um todo que nós temos pensado, ele pode contribuir na medida em que ele pode se tornar um objeto de aprendizagem tecnológico. Inclusive, uma das pesquisas de doutorado do nosso grupo, ele vai fazer essa proposta de como eu posso utilizar as TAPs, utilizando-se das ferramentas tecnológicas, para construir um espaço de aprendizagem
para os futuros professores que ensinam matemática nos anos iniciais, tá? Então, eu acho que, para ressignificar a nossa prática docente, as TAPs elas podem ter esses dois papéis. O papel de nos fornecer oportunidades para a nossa própria aprendizagem, como o papel dela oferecer ideias para nós também utilizarmos isso com os nossos estudantes. Eu posso usar o formato das TAPs adaptado para tarefas com os estudantes e poder fazer isso por meio do uso das tecnologias. Mais uma pergunta da Madalena Ungulo. Professor, o ensino exploratório é muito interessante, mas noto que é um pouco difícil de aplicar em certas temáticas. Como aplicá-la numa aula sobre racionalização de denominadores? Bom, então, Madalena, obrigado pela sua pergunta, é uma pergunta também bastante interessante, né? E o ensino exploratório, ele é uma abordagem que pode e deve ser utilizada ao longo do ano letivo, por exemplo, né? Ao longo de um planejamento mais de longo prazo, né? Eu acho que racionalização de denominadores, eu penso que isso pode ser discutido dentro de outras temáticas, né? Eu posso pensar que, ao invés de eu escolher uma aula para aplicar o ensino exploratório, para desenvolver a ideia de racionalização de denominadores, que é algo muito técnico, né? Eu posso pensar em uma proposta de uma tarefa na qual haja a necessidade de se racionalizar os denominadores para se dar uma resposta com uma outra configuração, porque é para isso que basicamente serve aí a racionalização de denominadores, né? Mas o ensino exploratório, ele é justamente pensado principalmente na dinâmica em que você tira a centralidade da aula do professor e passa a centralidade da aula para o estudante e para a tarefa, tá? Então, algumas temáticas, elas obviamente favorecem essa escolha, né? Mas nem todas vão ser possíveis. E, inclusive, em alguns momentos eu posso não conseguir utilizar o ensino exploratório, seja pela razão daquele tema não ser muito frutífero, seja também pela questão do tempo, porque para eu desenvolver o ensino exploratório, eu preciso de muito mais tempo e a configuração curricular, às vezes, não nos permite o tempo todo trabalhar dessa forma, né? Bom, então nós encerramos aqui com as perguntas, também encerramos, né? Lamentamos profundamente esse imprevisto que aconteceu, mas vamos deixar disponibilizados depois no canal do YouTube, a palestra gravada, e aí com os vídeos que infelizmente não conseguimos apresentar durante essa apresentação. E mais uma vez agradecemos a participação do professor Alessandro, né? Quero deixar aqui meu contentamento. Apareceu acho que mais uma pergunta aqui, então vamos só, Valdir Alves. Professor Alessandro, no campo da pesquisa, em particular na educação matemática, o uso do vídeo pode substituir a presença do pesquisador? Bom, então, já que temos mais uma pergunta, coincidentemente do Valdir e do Grupo Formate, pena que tirou rapidinho a pergunta, não deu tempo de anotar, mas eu vou... obrigado. Voltou. Não. Se vai substituir a presença do pesquisador, depende de em que momento. Se você, Valdir, está perguntando o momento da recolha, ou da coleta, ou da produção de dados, o vídeo pode substituir. Por quê? Porque uma das abordagens do uso do vídeo é o vídeo como uma lente. Então, eu posso utilizar o vídeo pode estar sendo recolhido por um colega, pelo próprio professor, e ele será analisado posteriormente pelo pesquisador. Então, só se é nesse sentido, né, o uso do vídeo. Porque eu posso ter, quando eu tenho o vídeo sendo registrado pelo próprio pesquisador, eu tenho uma outra perspectiva de que o próprio pesquisador ele vai focalizar, ele vai escolher
aquilo que ele está filmando a partir da sua própria perspectiva, dos seus próprios propósitos e pelo seu próprio interesse, tá bom? Então eu posso ter o vídeo, a câmera registrando o vídeo no local da pesquisa sem o pesquisador, com o pesquisador, mas o pesquisador fazendo outras atividades, como, por exemplo, fazendo a sua própria observação, como eu posso ter o professor pesquisador, né, o pesquisador operando a câmera e, com isso, ele já vai olhando para pontos que ele pode achar mais interessante. As três possibilidades, elas têm os seus prós e os seus contras, né? Mas o uso do vídeo não vem no sentido de substituir a presença do pesquisador. Pode substituir, mas o pesquisador, obviamente, ele está no campo da pesquisa envolvido em todas as outras etapas. Bom, então agora sim, né, vamos finalizando aqui a palestra e o momento de perguntas. Lembrando, né, que se alguém tiver mais alguma pergunta, nossos e-mails estão disponíveis. E é assim, né? Acho que eu gostaria só de... eu gostaria só, então, mais uma vez, de agradecer ao professor Rony, agradecer a você, Tiene, pelo convite, agradecer mais uma vez ao Messias, a Helenívia, que aí nos auxiliaram durante todo esse tempo. Obviamente, agradecer ao Grupo Formate, porque essa proposta só foi apresentada hoje graças ao trabalho coletivo, colaborativo que nós fazemos. Em especial, agradecer a professora Márcia Aguiar, aí, grande parceira, profissional e amiga pessoal, que eu tenho o prazer de compartilhar lá na UFABC. Então, é isso. Espero que com o vídeo da palestra, né, a gente tenha os filmes inseridos nos locais onde eles deveriam estar, porque aí vocês assistindo têm a oportunidade de conhecer um pouco melhor sobre o que nós falávamos. E lá também vai ter os nossos e-mails, o nosso Facebook, o nosso canal no YouTube. Espero que vocês aí nos prestigiem. E em breve nós vamos anunciar o segundo workshop que vai ser realizado pelo Grupo Formate sobre o uso das tarefas de aprendizagem profissional na formação de professores. Então, muito obrigado e uma boa tarde a todos. Eu agradeço também, espero também que em breve o senhor esteja aqui conosco, né? Ao vivo e a cores, que aí é bem melhor. Aproveitando e conhecendo o pessoal de Caicó, né? Porque certeza, vai ser um prazer muito grande. É muito importante para quem está fazendo a palestra conhecer também as pessoas, né, que estão assistindo, e isso fica um pouco impessoal nesse formato. Bom, dando continuidade, nós agora vamos apresentar um vídeo da aluna Ana Carla, que é do primeiro ano de pedagogia, que vai falar sobre o encerramento, né, do nosso projeto e sobre o momento que a gente está passando agora. Quantas vezes reclamamos do tal do convencional? Rotina na faculdade, todo dia é igual. Nós só não imaginávamos que isso seria global. Em tempos de pandemia, o tempo teima em custar. Nos vem logo a nostalgia, era para tudo voltar. Até mesmo os aperreios que a gente costuma enfrentar. Acordar cedo todo dia, pegar ônibus, se atrasar, cochilar no meio da aula, até porque um dia antes foi preciso madrugar. Trabalho um por cima do outro e assunto para revisar. Aula, 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 aula e xerox para tirar. Coisas do cotidiano que a gente aprende a gostar. Sem falar nas amizades que findamos por achar, nos professores queridos prontos a nos inspirar, nas reuniões e risadas, nas opiniões formadas, na sala que vira lá. Neste tempo tão atípico, cheio de intercorrências, cultivemos todo dia a tal da resiliência. É preciso firmemente acreditar e ter fé de que tudo logo passa, o que é hoje, amanhã não é. Tenhamos mais paciência e coragem para seguir. Pratiquemos a empatia e o amor com quem vive, pois quem hoje se angustia,
logo, logo vai sorrir. Bom, estamos agora nos aproximando ao término dessa jornada. Uma vez mais, é com especial agrado que constato a importância deste evento, tendo proporcionado vários momentos de reflexão e debate sobre as questões mais prementes e novos desafios que nos deparamos atualmente na área da educação. Porém, as minhas primeiras palavras terão que ser necessariamente de agradecimento. Primeiro ao professor Rony de Menezes, que teve essa brilhante ideia, que fomentou, né, esse evento, a brilhante ideia dessa jornada e por suas belas palavras na abertura deste evento que tanto nos inspirou. Aos excelentes palestrantes que aqui nos trouxeram a sua experiência e conhecimento, ajudando-nos a refletir sobre as novas formas de ensinar e aprender diante dos desafios. Um agradecimento à colaboração de todos os meus colegas, os professores do DEDUC, que tanto se dedicaram, né, mesmo em meio a esse semestre suplementar. Agradeço também à Pró-Reitoria de Extensão da UFRN, e aqui vai um agradecimento mas muito mesmo especial a esses alunos que fizeram o nosso time de monitores, que são eles, Messias, Helenívia, Eneise, Camila, Rayane, Letícia, Natália e Jonas. O meu muito obrigado a vocês, porque sem vocês a gente não teria conseguido fazer, não teria funcionado esses encontros virtuais, o controle das listas, que muitos participantes às vezes não têm ideia de como que esse evento online também gera muito trabalho, né? Parece ser mais simples do que um presencial, mas não é. E por falar em encontros virtuais, foi um grande desafio para toda a equipe gerenciar um evento totalmente online, mas juntos conseguimos fazer, e juntos fizemos a diferença, mesmo neste momento em que o Brasil e o mundo vivem a pandemia do coronavírus, mostrando que mesmo em momentos críticos, a união, companheirismo e motivação fazem com que vejamos que a vida vale a pena e pode ser leve. Quero sempre poder ter um sorriso estampado em meu rosto, mesmo quando a situação não for muito alegre. Mário Quintana. Então, muito obrigada. Eu dou por encerrada a nossa primeira jornada online de educação do DEDUC. Espero que todos fiquem bem. Até a próxima.